Certo, eu preciso compartilhar algo que aconteceu recentemente e que mudou a maneira como vejo cada respiração, cada adeus, cada oração sussurrada ao lado de uma cama de hospital. Eu fiz a Jesus uma pergunta que me acompanhava desde criança, a pergunta que mantém as pessoas acordadas à noite quando alguém que amamos escapa das nossas mãos. O que acontece no segundo depois que morremos? Eu não recebi uma resposta teológica arrumadinha. Foi-me mostrado algo tão pessoal, tão cheio de misericórdia e realidade, que fiquei ali tremendo, dominado por um amor mais amplo do que qualquer coisa que eu achava conhecer. Mas para explicar por que a resposta dele me atingiu como uma onda, preciso começar onde essa dor começou. Estou agora à minha mesa da cozinha, a luz do início da noite transformando a madeira em ouro morno, a chaleira zumbindo suave no fogão. É aqui que lutei com Deus mais vezes do que consigo contar. Onde roteiros são marcados, onde orações viram páginas e depois silêncio. Hoje à noite está quieto e eu fico repetindo o que me foi mostrado. Mas, para entender por que isso importou tanto, preciso voltar à época em que eu tinha 9 anos e o mundo deixou de parecer seguro pela primeira vez. Foi minha avó. Ela era risadas e terços e histórias que faziam os santos parecerem vizinhos. Um dia, ela estava aqui e, no seguinte, não estava mais. Lembro de sentar nos degraus depois do funeral, os joelhos encolhidos contra o peito, o cheiro de lírios por toda parte, e perguntar ao meu pai, com uma voz que não parecia minha, onde ela está agora? Não um dia, não eventualmente. Agora. Ele fez o melhor que pôde. Fez mesmo. Disse o que tantos de nós já ouvimos. Algo sobre sono, sobre esperar, sobre o céu ser mais tarde, e como deveríamos confiar em Deus nos detalhes. Eu queria confiar, mas algo dentro de mim permaneceu insatisfeito, como se eu tivesse perguntado sobre um incêndio queimando no cômodo ao lado e alguém tivesse me falado sobre a história das lareiras. Então cresci com essa fome constante e silenciosa, pela escola, pelas minhas primeiras audições, pelas primeiras vezes em que fiquei diante de palcos e câmeras, toda vez que me despedia em um velório, toda vez que segurei a mão de alguém numa UTI, ou assisti a uma notícia sobre um soldado, uma criança, uma mãe, meu coração sussurrava a mesma pergunta. O que acontece naquele primeiro instante após a última batida do coração? Quando consegui o papel de Jesus, essa pergunta não diminuiu. Ficou mais alta. Como posso olhar alguém nos olhos como Jesus e dizer, não tenha medo, se estou nebuloso quanto ao próprio limiar que todo mundo precisa atravessar? Eu precisava saber, não como um fato para vencer um argumento, mas como um amigo sentado ao lado de outro amigo às 3 da manhã. Nos últimos anos, filmamos cenas em que a morte roçou de perto, funerais, momentos de cura, despedidas silenciosas. Entre as tomadas, você encontraria a equipe falando em tons baixos que já não pareciam atuação. E então, há alguns meses, um vizinho que eu amava como um tio se foi. Fiquei na sala dele depois que a ambulância partiu, o sofá ainda quente de onde ele tinha se sentado naquela manhã, e senti uma urgência no peito que eu não conseguia afastar. Naquela noite comecei a buscar. Mergulhei nas escrituras. Olhei o hebraico e o grego. Li comentários que discordavam entre si e testemunhos de pessoas que tinham visto coisas que não sabiam como explicar. Encontrei Paulo dizendo que preferia estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Ouvi Jesus dizer ao ladrão, hoje você estará comigo no paraíso. Vi que agora vemos como em espelho, em enigma, então veremos face a face. Senti esperança vivendo nessas palavras como uma luz sob a porta de um quarto escuro. Mas eu ainda não tinha paz. Eu precisava de mais do que versículos. Eu precisava da pessoa por trás deles. 2 semanas atrás, encerramos o dia de filmagem justo quando o sol se escondia atrás das colinas. Havia um silêncio no set, daquele tipo que acontece quando todo mundo está cansado, mas ninguém quer ir embora porque há algo sagrado no ar. Encontrei um canto quieto, fechei os olhos e sussurrei uma oração que parecia expirar uma vida inteira de perguntas. Jesus, eu preciso saber o que acontece logo depois que morremos. Não um dia,
não teologia como de costume. Como é aquele primeiro segundo? Por favor, mostra-me teu coração para que eu possa levá-lo a pessoas aterrorizadas pelo desconhecido. Onde quer que você esteja assistindo a isto, primeiro café do dia ou uma meia-noite sem sono, diga de onde você está me ouvindo. Escreva sua cidade, seu horário. Você e eu estamos compartilhando um momento e eu quero saber quem está na sala comigo. Certo, voltando, fui dormir com aquela oração ainda vibrando. Por volta das 3 da manhã, acordei com um puxão inconfundível. Aquele cutucão que aprendi a reconhecer, como alguém chamando suavemente seu nome do cômodo ao lado. Vá lá fora. Enrolei um cobertor nos ombros e fui para o quintal. O céu estava tão claro que parecia que as estrelas tinham se aproximado. O tipo de noite em que cada som, o sussurro das folhas, um carro distante, até a sua própria respiração, parece parte de uma canção maior. Fiquei ali, os dedos dos pés na grama fria, e perguntei de novo: Senhor, o que acontece no segundo depois? A pergunta não terminou na minha boca antes que o mundo mudasse. Foi como se o véu entre o que eu podia ver e o que sempre esteve ali afinasse até nada. O ar se aprofundou. O escuro já não era escuro, e eu não estava sozinho. Ele estava lá, não como a memória de um personagem que interpretei, não como uma ideia. Ele estava lá. Presença como gravidade. Eu não vi um rosto do jeito que você vê um rosto numa fotografia, mas eu o conhecia com a mesma certeza com que você sabe seu próprio nome. Tudo em mim queria cair e correr ao mesmo tempo, com lágrimas. Jonathan, disse ele, e meu nome em sua voz soou como ouvi-lo pela primeira vez. Você perguntou o que acontece no momento após a morte. Venha ver. Nós não estávamos caminhando tanto quanto sendo carregados por uma bondade. A noite deu lugar a um horizonte para o qual não tenho palavras. Estávamos de pé no que parecia a beira de uma praia, mas não era água. Era mais como um brilho vivo, suave, acolhedor, profundo. Havia uma sensação de movimento sem pressa, como se o lugar inteiro respirasse. Uma figura aproximou-se de nós, depois outra, depois centenas, depois milhares. Pessoas de todas as idades, de todas as línguas, todas brilhando com um tipo de clareza que fazia meu peito doer. Algumas riam de alívio. Algumas choravam como se finalmente tivessem permissão. Algumas estavam silenciosas, maravilhadas. Ninguém parecia perdido. Isto, disse Jesus, é o instante sobre o qual você perguntou. Você o mede em segundos. Do meu lado é a primeira nota de uma canção de volta ao lar. Uma criança correu por mim, o cabelo esvoaçando atrás dela em um movimento impossivelmente lento e de algum modo também rápido, como se o próprio tempo estivesse se ajoelhando para que ela o alcançasse. Ela saltou para os braços de uma mulher que chorou com aquele som que você faz quando uma alegria que você nem ousava esperar chega. E então, um homem com roupas de trabalho, as mãos ainda manchadas como se tivesse vindo direto de consertar a pia de outra pessoa, ficou piscando e então começou a rir. Profundo, sem reservas, livre. As costas de uma idosa se endireitaram. Seu rosto, marcado por anos carregando peso demais, suavizou como se as próprias rugas estivessem sendo beijadas. Virei-me para Jesus. É sempre assim? Ele sorriu e pareceu amanhecer. Deixe-me mostrar como o primeiro momento se desenrola. 7 coisas que a maioria dos corações já conhece em sussurros, mas eu direi claramente. Ele não disse números como um professor. Falou como um pastor apontando marcos familiares numa estrada que você nunca percorreu, mas de alguma forma reconhece. Primeiro, disse ele, enquanto um silêncio respeitoso se movia sobre a praia. O silêncio dá lugar ao acolhimento. O ruído do mundo cai como um casaco que você esqueceu que era pesado. Não há confusão, nenhum escuro engolindo você. Há apenas reconhecimento. Todos ouvem seu nome, realmente o ouvem, pronunciado por quem os fez, e esse nome os atrai para a luz, não para longe dela. A última exalação na terra se torna a primeira inalação do lar. Enquanto ele falava, eu via. Um adolescente que passara meses lutando para respirar numa cama de hospital, relaxou de um modo que me disse ser a primeira vez que ele sentia o ar lá no fundo sem dor. Sua boca se abriu em espanto, como a de uma criança vendo neve.
Um homem que morrera sozinho num apartamento não chegou sozinho. Ele avançou para abraços. Ninguém aqui estava solitário. Ninguém caiu no nada. Segundo, continuou Jesus, o que é verdade fica claro. O vidro embaçado através do qual você olhou na terra, medo, orgulho, vergonha, mentiras, estilhaça. Você me vê. Você se vê como eu sempre o vi. Você vê a linha da sua história com os nós desfeitos. Os fios que você julgou desperdiçados, tecidos em algo com propósito. Não há humilhação aqui, apenas honestidade que cura como água fresca. Nós nos movemos, e eu vi uma mulher cobrir o rosto com as mãos, como se não tivesse certeza de que podia olhar. Está tudo bem, ele sussurrou, e ela baixou as mãos. Onde seus ombros carregavam anos de arrependimento, eu os vi levantar. Ela viu uma lembrança de si mesma sentada num ônibus, sacolas de mercado no colo, lágrimas escorrendo, e outra mulher que ela nunca conhecera, colocando silenciosamente uma mão em seu braço. A onda daquela cena se espalhou e tocou uma dúzia de vidas, depois uma centena. Sua boca formou a palavra ó, não como choque, mas como adoração. Terceiro, disse ele, os fardos caem, mas nada real se perde. A vergonha que você juntou como pedras cai dos seus bolsos. As mentiras que você chamou por nomes, indigno, não digno de amor, tarde demais, escorrem como lama sob a chuva. Mas o amor que você deu e o amor que você recebeu, isso permanece. Ele se expande. Torna-se o peso que você sente aqui, glória. Um homem de pescoço tatuado ficou diante de nós, ombros tensos, o maxilar travado como quem espera um veredito. Ao lado dele apareceu um garotinho e uma mulher de olhos bondosos. O menino estendeu a mão para ele. Pai, ele sussurrou. O rosto do homem se desfez e as tatuagens de repente pareciam histórias, não rótulos. Ele caiu de joelhos, o alívio jorrando como um rio. Quarto, disse Jesus, enquanto um som selvagem e lindo começava a pairar no limite da audição. Você é recebido. Ninguém dá os primeiros passos sozinho. Aqueles que oraram por você, aqueles que você amou, aqueles que o amaram, alguns de que você não se lembra há anos, são enviados para acolhê-lo. Anjos, servos da alegria, ficam por perto. Você não será interrogado, será abraçado. Eu vi uma enfermeira de Scrubs, ainda parecendo um pouco surpresa de estar ali, ser cercada por rostos que percebi serem pacientes com quem ela havia ficado nas madrugadas, aqueles cujas famílias não chegaram a tempo. Eles a rodearam com uma gratidão que tornou o ar ainda mais brilhante. Ela começou a chorar com o tipo de lágrima que lava você por dentro. Quinto, disse ele, há uma revisão, mas não o tribunal que você teme. É um ver comigo. Você e eu olhamos juntos para a vida que você viveu. Você sentirá a verdade das suas escolhas, as feridas que infligiu e o bem que fez, parte do qual você nunca soube. Onde você feriu, você lamentará, não como condenação, mas como cooperação com a minha cura. Você concordará com a minha misericórdia e desejará a minha justiça, porque ela conserta o que você quebrou. Onde você amou, verá como esse amor viajou mais longe do que imaginava. Nada enraizado no amor é desperdiçado. Uma professora ficou de olhos fechados e viu os nomes dos alunos que orientou, crianças que voltavam para casas com cozinhas vazias e que encontraram na sua sala de aula um lugar seguro. As mãos da professora tremeram, depois se abriram, como se ela estivesse devolvendo as memórias a quem as escreveu. Em frente a ela, um homem viu a amargura que transmitira ao filho como se fosse herança, e a dor o sacudiu. Jesus pôs a mão em seu ombro e a dor mudou de forma, ainda pesada, mas agora construtiva, como arrependimento sendo erguido em algo sólido. Sexto, disse Jesus, olhando para o horizonte onde o brilho se aprofundava, há um convite. O amor nunca coage. Alguns correm de imediato para o coração da luz. Alguns ficam no limiar, ainda largando tesouros falsos, ainda despertando. Eu espero com eles. Eu não tenho pressa. Onde há resistência, eu a trago à tona com bondade. Onde há medo, ponho à mesa, e como com eles até que o medo morra de fome. Vi um erudito,
Os olhos acesos com argumentos que aperfeiçoara, parado na borda, as mãos enfiadas nos bolsos num desafio familiar. Ele parecia confuso, como se aquele diante dele fosse a verdade que ele perseguira e também evitara. Jesus sorriu, não um sorriso de tolerância, mas de paciência infinita, e eles começaram a caminhar. O estudioso fez perguntas enrajadas. Jesus respondeu a algumas e deixou outras pousarem como sementes. Os ombros do estudioso afrouxaram aos poucos. Ele riu, chorou, deu um passo adiante. 7º, concluiu suavemente, enquanto uma cidade e um jardim pareciam erguer-se como a aurora da própria luz. Alar, não nuvens, não abstração. Vida, a vida mais real. Jardins que se lembram da sua risada. Trabalho que realiza sem exaurir. Festas sem ressacas. Música que dá a sensação de que você participa de sua criação. Criatividade sem inveja. Relacionamentos sem traição. E tudo isso girando ao meu redor. Não como um chefe de quem você teme, mas como o amor que faz todo o resto se alinhar. Ele me olhou e seus olhos carregavam a profundidade dos oceanos e a intimidade de um sussurro. Este é o primeiro instante, Jonathan. É assim que é ficar vivo soltando as mãos. Engoli em seco, dominado. Mas e o juízo? Perguntei, porque as palavras pesavam na língua. E o inferno? E os que te rejeitaram? Os cruéis, os orgulhosos, os que causaram dano real? Não podemos fingir que isso não aconteceu. Seu rosto ficou solene sem perder a ternura. Meu juízo não é um acesso de raiva. É a insistência do amor na verdade. É um fogo que revela e remove o que não é amor. Alguns abraçam esse fogo e ele se torna calor, luz e purificação. Alguns resistem e o mesmo fogo é sentido como dor. Eu não me agrado com a miséria de ninguém. Sou incansável em perseguir a restauração. Mas o amor não pode ser forçado. Há aqueles que se agarram ao seu pequeno reino com tanta ferocidade que minha presença lhes soa como queimadura. Eu nunca deixo de chamar. Minha justiça põe as coisas no lugar. Ela é recriadora. As portas do meu coração não são trancadas por dentro. Enquanto ele falava, vi um homem cuja vida fora construída sobre crueldade ficar exposto. Ele tremia, não porque alguém o acusasse, mas porque a própria atmosfera era verdade e ele não podia mais fingir. Tentou se virar e não encontrou sombras onde se esconder. Jesus se aproximou. O homem encolheu esperando punição. Em vez disso, Jesus estendeu a mão. Os lábios do homem tremeram. Levou tempo. O que quer que tempo signifique quando o tempo é feito de misericórdia. Mas ele finalmente alcançou. Quando as mãos se tocaram, a ardência mudou. O homem começou a soluçar com aquele som profundo e primal de alguém nascendo de novo. Uma longa estrada se estendia diante deles, mas era uma estrada com Jesus nela. E as crianças? Sussurrei, pensando em caixões minúsculos e parquinhos que na verdade são altares. Elas correm para mim, disse ele, os olhos brilhando com uma alegria que me partiu. Nenhuma criança chega com medo. Eu lhes ensino maravilhamento. Eu curo o que foi quebrado. Eu as coloco em famílias que lhes caem como o riso cai na boca. Nada do que foi roubado permanece roubado. E quanto às pessoas de outras fés, pessoas que nunca ouviram teu nome, pessoas cuja única imagem de ti foi distorcida por quem te representou mal, perguntei sentindo o peso da complexidade do mundo. Eu não sou estranho a nenhum coração, respondeu. Falei de 1000 maneiras em 1000 terras. Alguns resistiram à imagem falsa e, ao fazê-lo, resistiam à calúnia. Não a mim. Alguns ansiavam pela verdade sem saber seu nome. Eu sou a verdade. Quando me veem, reconhecem o que buscavam. Eu julgo com uma justiça que faz a justiça humana parecer sombras, fingindo ser formas. Eu não desperdiço busca sincera alguma. Caminhamos mais adiante e continuei notando detalhes que quero gravados na memória. Cores com temperatura, cheiros que soavam como música, a sensação de que você podia abraçar uma risada. Tudo estava vivo a ponto de até a luz parecer pessoal, como se conhecesse sua história e a amasse. Um homem que morreu na guerra viu os rostos daqueles que protegeu, e a honra o banhou. Uma mulher que carregara a ansiedade como um casaco pesado
Percebeu que não precisava dele ali. Ela o tirou e ele caiu, e ela não voltou a pegá-lo. Uma pessoa que revirava os olhos para qualquer coisa espiritual na terra ficou boquiaberta, não humilhada, apenas finalmente alcançando o tamanho da realidade. E sorriu como um cético que descobre que a verdade era melhor do que sua melhor piada. Virei-me para Jesus. Por que não contamos isso às pessoas? Por que distribuímos medo como se fosse remédio e esperança, como se fosse artigo de luxo? Por que deixamos tantos morrerem apavorados de um pai que, na verdade, corre em sua direção? Ele parecia ao mesmo tempo entristecido e orgulhoso do seu povo. Entristecido pelas nossas imaginações pequenas, orgulhoso sempre que acertamos. Porque o medo é fácil e o controle é viciante, disse ele gentilmente. Porque meu povo esquece que a bondade leva à mudança. Porque alguns confiam mais em ameaças do que em promessas. E porque o mistério os deixa nervosos. Mas eu não sou difícil de amar. Compartilhe o que te mostrei, não como um mapa com cada detalhe rotulado, mas como uma mão estendida aos enlutados. Pensei nos que ficaram, e nós aqui, os que ainda têm de acordar e fazer café da manhã e pagar contas e recolher as cinzas. Você se aproxima? Perguntei, pensando na minha avó, no meu vizinho e em uma centena de rostos sem nome. Estou perto o bastante para tomar emprestado o seu fôlego, disse ele. Eu recolho cada lágrima. Eu as traço em linhas de misericórdia que retornam a você como consolo em horas inesperadas. Eu envio lembranças, canções, um cheiro, um sonho. Aqueles que você ama não estão atrás de você. Eles estão adiante e também, de algum modo, mais perto do que você imagina. Fale comigo sobre eles. Fale com eles comigo. O amor não termina. Ele amadurece. Fiquei ali vendo uma procissão de voltas ao lar que me fez querer gritar e ajoelhar ao mesmo tempo. Então Jesus se virou para mim com uma delicadeza que quebrou qualquer parte de mim, que ainda não acreditava que isso também podia ser para mim. Há mais uma coisa, disse ele. Quero curar o menino que sentou nos degraus e perguntou onde ela estava. Antes que eu pudesse responder, estávamos em um lugar que parecia a escada da frente de uma casa que eu costumava visitar nos verões. O ar cheirava a pêssegos frescos e livros antigos. Uma figura surgiu e cada pelo do meu braço se eriçou. Não era um cachorro desta vez. Era minha avó, a que sussurrava orações sobre mim enquanto mexia o molho. Ela estava exatamente como ela mesma e de algum modo mais, como se tivesse deixado para trás desapontamentos e preocupações e mantido apenas sua essência, gentileza luminosa. Eu não conseguia me mover. Ela riu, um som que fez toda a dor cair do meu peito, e abriu os braços. Eu era um homem feito desabando como uma criança, e não me importei. Eu a abracei. Ela me abraçou, meu nome novamente nos lábios dela e nos dele. Eu não estava perdida, disse ela contra o meu cabelo, a voz tremendo de alegria. Estive com ele. Estive orando para que você visse. O soluço que saiu de mim pareceu uma vida inteira expirando. Jesus ficou perto, sem invadir, apenas se deleitando como um artista, vendo uma restauração concluída. Cada ferida formada ao redor daquela pergunta de menino de 9 anos foi curada de um jeito que eu não sabia que cura podia acontecer. Suave, completa, sem apagar a memória. Quando finalmente nos soltamos, ela pôs as mãos no meu rosto e me olhou como avós olham. Vendo o que você é e o que será, sem contradição. Eu vou te ver, disse ela, sem um traço de adeus, apenas certeza. Então se virou e caminhou para a claridade. Não mais longe, apenas mais profundo. Jesus pousou a mão no meu ombro. Agora você sabe o suficiente para confiar, disse. Não cada detalhe, amor suficiente para viver de modo diferente. Assenti, incapaz de falar. Ele continuou. Diga a eles, diga aos de coração partido, diga aos ansiosos, diga aos irados, diga aos que acham que perderam a chance, diga aos que estão planejando funerais esta noite e aos que tentam não pensar nos seus próprios. Diga a eles que eu não sou indiferente. Diga que eu os encontro no primeiro segundo
e nos segundos que o antecedem, e nos anos depois em que seus nomes ainda são pronunciados na terra com lágrimas e risos. Ficamos ali por algo que poderia ter sido uma hora ou uma batida de coração. Então, com o mais suave dos movimentos, eu estava de volta ao meu quintal. As estrelas como testemunhas ainda observando. A chaleira tinha desligado dentro de casa. O cobertor sobre meus ombros tinha aquecido com o calor do meu corpo. Mas nada era o mesmo. O pavor que eu carregava como uma bolsa de emergência tinha ido embora. O que o substituiu não foi negação da morte. Foi uma confiança na vida que eu não esperava. Que o amor nos encontra quando damos o passo e já percorreu cada centímetro à nossa frente. Fiquei lá fora até os primeiros pássaros começarem suas canções da manhã. Depois entrei, fiz chá e comecei a fazer ligações. Liguei para um amigo que enterrou o pai no mês passado. Liguei para uma vizinha que não conseguia dormir porque a mãe estava indo embora. Liguei para alguém da nossa equipe que acabara de perder um irmão. Eu não dei palestra. Eu contei o que vi. Do outro lado, a linha ficava quieta, e então vinha aquele choro que é mais como alívio do que tristeza. As pessoas me mandaram fotos de nascer do sol de estacionamentos de hospital. Um garotinho enviou um áudio agradecendo porque ele não estava mais com medo pelo vovô. Parecia que a brisa do céu tinha aberto uma janela num quarto em que estávamos todos sufocando. Desde aquela noite, toda cena que leio sobre perda parece diferente. Toda vez que seguro o olhar de alguém como Jesus e digo, não tenha medo, eu sinto essas palavras nos ossos. Comecei a falar sobre isso onde posso, cuidadoso para não fingir que sei tudo, mas decidido quanto ao que agora eu sei. O segundo depois que morremos não é solidão. Não é um corredor burocrático. Não é uma porta trapdoor. É um chamado pelo nome. É uma mão estendida. É o amor sendo tão real quanto esperávamos que fosse quando tínhamos 9 anos e desesperávamos para que fosse verdade. E isso muda como eu vivo agora. Eu perdoo mais rápido. Eu digo obrigado, como se fosse um hábito com o qual quero morrer. Eu abraço por mais tempo. Eu oro como alguém está realmente ouvindo, porque ele está. Quando me sento com alguém em luto, não recorro a chavões. Fico imóvel até que a presença pese o cômodo compás. Olho para estranhos no trânsito e lembro que eles são imortais. Isso o torna gentil. Isso o torna corajoso. Se você está ouvindo isto com lágrimas nos olhos, você não está sozinho. Se você está pensando em um nome agora, diga-o, sussurre-o. Podemos carregar esse nome juntos. Posso orar por você? Se for confortável, feche os olhos. Ou não. Apenas esteja onde você está. Jesus, para a pessoa que está assistindo e apavorada com o desconhecido, que a tua proximidade interrompa o medo dela. Para quem acabou de perder alguém hoje, sopra teu acolhimento no choque e na dormência. Para a criança que está perguntando, onde ela está agora, responde a essa criança com tua voz, aquela que diz nossos nomes. Para o cético que anseia pela verdade, encontra-o com a verdade que é uma pessoa e não um debate. Para os que fizeram mal e não conseguem imaginar serem encontrados por algo além de acusação, que teu fogo seja cura e tua justiça, o acerto que começa já agora. Para cada alma que morreu sozinha em um quarto com luz fluorescente, lembra-nos, ninguém atravessa sozinho. Para os que ficaram deste lado segurando urnas e papelada e fotografias, recolhe cada lágrima e devolve-a como consolo às 3 da manhã. Ensina-nos a viver agora à luz do então, a amar como seremos medidos pelo amor, a perdoar como fomos perdoados, a esperar como se a esperança não fosse ingenuidade, mas nativa do teu reino. Obrigado pela risada da minha avó e por todas as reuniões que a morte não cancela. Obrigado porque o instante depois da nossa última respiração é o começo de estar mais vivo do que nunca. Confiamos a ti, o que não entendemos, porque já vimos o suficiente de quem tu és para conhecer teu coração. Amém. Se isso te encontrou num lugar sensível, fica um momento. Respira. Nos comentários, escreva o primeiro nome de alguém de quem você sente falta ou diga onde você está e que horas são. Quero orar por nomes reais, cidades reais, histórias reais.
E se isso te trouxe paz, compartilha com alguém que precisa dormir esta noite. O amor que te fez, que carregou os teus queridos e que te carregará, não é teoria. É uma presença à espera em ambos os lados.